Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à discussão das tretas que estão movimentando a cultura brasileira contemporânea. Vamos falar então do caso do mendigo Givaldo Alves, que tem 48 anos e é lá de Planaltina, em Goiás, que foi flagrado por câmeras e pelo próprio marido fazendo sexo com a esposa de um personal trainer. Depois foi espancado por ele, foi parar no hospital e o caso foi parar em praticamente todas as mídias do Brasil, tanto a imprensa oficial quanto as redes sociais. Existe uma frase famosa atribuída ao criador da psicanálise, que é o médico vienense Sigmund Freud, que é a seguinte: quando Pedro me fala algo de Paulo, Pedro fala mais de si mesmo do que de Paulo. Quando a mídia brasileira explora o que ocorreu, esse caso, aliás, bastante nebuloso, que envolve um espancamento, uma suposta traição, que envolve uma pessoa que agora está internada para tratamento psiquiátrico, que é essa mulher, quando envolve questões delicadas assim, o que a mídia tem feito ao divulgar o caso é falar muito de si, falar muito da sua própria limitação. Porque muito pouca coisa, em muito poucos canais da internet, foi dita de produtivo a respeito desse episódio. Eu diria que quase todas as coberturas limitaram-se a essa exploração dos detalhes picantes e sexuais. Inegável que essa história tem mesmo alguns detalhes que são impressionantes. Eu diria até que um escritor ou uma escritora de histórias eróticas dificilmente imaginaria algo como aquilo que se está dizendo que aconteceu e que aparentemente aconteceu mesmo, porque as câmeras revelaram. Mas há mais do que isso nesse episódio. A imprensa poderia, por exemplo, ter prestado atenção ao fato de que esse mendigo, esse morador em situação de rua, fala muito bem, expressa-se muito bem. Na entrevista que deu, por exemplo, ao Metrópolis, ele se mostra capaz de construir frases com um bom vocabulário, raciocínios que têm começo, meio e fim. Ele, morador em situação de rua, mostra que os moradores em situação de rua não precisam e não devem merecer o chamado preconceito linguístico. Nós não deveríamos, aliás, discriminar ninguém em razão do modo como fala, porque as pessoas são dotadas de razão, são dotadas de sentimentos, são seres humanos como nós. Portanto, no caso do mendigo Givaldo Alves, há sim uma história picante e erótica, mas também há, com certeza, algo que se poderia perguntar a respeito de todos os moradores de rua do Brasil. E há também algo que se poderia dizer: será que, além de não merecerem preconceito linguístico, esses moradores de rua, esses homens e mulheres vivendo, como dizemos, em situação de rua, não deveriam de fato estar merecendo mais do que têm tido? Há um programa do governo federal lançado no segundo semestre do ano passado que pretende usar 9 milhões de reais para que se faça o atendimento das pessoas em situação de rua em várias capitais brasileiras. Mas isso parece insuficiente. Nós temos, segundo os últimos dados, 221 mil cidadãos e cidadãs vivendo em situação de rua no Brasil. Os números são impressionantes. Só em São Paulo, nosso estado mais populoso, nos 2 anos da pandemia, o número cresceu 39%. E temos um crescimento entre 2012, ano em que se mediu pela primeira vez, ou pelo menos um ano em que nós temos dados confiáveis divulgados pela primeira vez. Entre 2012 e 2021, nós tivemos um aumento de 140%. É isso mesmo, 140% é o aumento que se registrou segundo dados oficiais, disponíveis, aliás, na internet para quem quiser vê-los. Portanto, eu acho que quando nós temos um morador em situação de rua capaz de se expressar bem, o que ele está nos dizendo, entre outras coisas, é que quem está em situação de rua também tem o que dizer. Se for perguntado, também tem de fato aquilo que explicar, tem a sua história, a sua narrativa, como nós costumamos dizer aqui. Também tem sentimentos, também tem ideias. Ainda que seja num caso bastante nebuloso, bastante pitoresco, eu diria até inusitado como esse, dessa suposta relação entre o morador de rua, o morador em situação de rua e essa esposa de um personal trainer lá de Planaltina. Eles têm sim coisas a dizer. E o governo precisa também, por seu turno, dizer o que está sendo feito, o que é que se está conseguindo em vários níveis de poder em relação a essas pessoas. Essas são as questões de fato relevantes, que deveriam estar sendo formuladas pela imprensa, que está se ocupando dos detalhes picantes, como eu disse, mas parece muito pouco preocupada com aquilo que está por trás, com o pano de fundo. Mas, como eu tenho dito, ler jornais e ler notícias de maneira crítica supõe buscar aquilo que está por trás. Por trás desse caso, há muito mais do que uma história erótica picante. Há a situação de 221 mil brasileiros e brasileiras que merecem nosso respeito, que merecem o nosso apoio.